para a gente fazer desse ambiente algo diferente, né? Clamarmos a presença do Senhor neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor Ele pode tomar esse ambiente e nos dar a oportunidade de experimentarmos algo diferente dele, algo novo dele, amém? Queria que você se colocasse de pé, aquele que pode, e começasse a falar com ele, né? Começasse a dizer a ele as palavras que estão dentro do seu coração, sendo elas de alegria, sendo elas de tristeza, que você coloque toda a sua expectativa no Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o Senhor, ó Pai, crendo que o Senhor, ó Deus, está no controle e que o Senhor tem todo o domínio de todas as coisas. Confiamos a nossa vida e temos a consciência, Pai, que de maneira nenhuma foi sorte, mas foi graça, foi misericórdia. Não é um acaso, ó Deus, que nos trouxe até aqui, mas foi o Senhor, ó Deus. O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos escolheu, mesmo quando nós estávamos perdidos e desgarrados, ó Pai. Foi com amor, ó Deus Supremo, que o Senhor adentrou, ó Pai, naquele ambiente onde nós vivíamos e nos resgatou, nos convenceu. Nos deu, ó Deus, uma roupagem e colocou nos nossos lábios um cântico, Pai, no qual nós nos alegramos de estar neste lugar. Não é, ó Deus, porque nós nos acostumamos, mas é porque nós ansiamos estar aqui. Não é costume, ó Pai. Não é costume, ó Deus, de vir a este lugar, ó Deus, é porque nós gostamos de vir neste lugar. Este lugar, ó Deus, é um lugar onde o Senhor se manifesta a nós. E eu oro, ó Deus, para que nós, como igreja, venhamos ter o pensamento unânime, ó Deus, de te dar o melhor culto, a melhor canção, e dar atenção, ó Deus, quando o Senhor liberar a palavra, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que nós venhamos entrar nesse processo, ó Pai, de cura, de restauração. Se porventura, Deus, adentrou alguém neste lugar, ó Deus, que está fora do processo, mas está aqui, Pai, eu oro para que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa trazer essa pessoa a esse processo, para que ele possa viver, ó Deus, tendo a convicção que existe uma garantia, Deus, em servir o Senhor. Embora nós não corremos atrás das garantias, nós corremos atrás do Senhor, ó Pai. Porque todas as garantias, ó Deus, que o Senhor pode nos apresentar, ó Pai, não se compara com a Tua presença, ó Jesus Cristo, meu Senhor. Não se compara com a Tua presença, ó Jesus Cristo, amado da minha alma. Porque quando o Senhor, ó Deus, se revela a nós somos sarados e curados. Portanto, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vida, Deus, nesse ambiente. Que aqueles que adentrou aqui enfermos sairão curados. Que aqueles que adentrarem neste lugar tristes sairão deste lugar alegre, não por uma emoção na alma, mas porque o Senhor convence. Deus, que o Senhor, ó Deus, traga sobre nós, ó Pai. Traga sobre nós, ó Deus. Traga sobre nós, ó Deus, essa direção, ó Pai, de nós vivermos, ó Deus, com os olhos fitos do Senhor, ó Pai. Entregamos esse culto ao Senhor. Tributamos a Ti, ó Jesus Cristo, esse culto. Receba toda adoração, receba todo louvor. Manifeste nesse lugar, ó Deus, trazendo convicção. Nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus, por todos os nossos pecados. Deus, pedimos perdão, ó Deus, pela falta do posicionamento. Pedimos perdão, ó Deus, pela falta do alinhamento, ó Pai, que muitas das vezes nós não temos. Mas que o Senhor, ó Deus, possa, nesse lugar, tratar em nós, ó Deus, de acordo com a Tua misericórdia. Porque nesta manhã, ó Deus, nós temos a convicção, de acordo com a Tua palavra, ela se renovou mais uma vez. E nós somos atraídos por Ti. Portanto, em nome de Jesus, seja Deus nesse ambiente, seja Senhor
que nós possamos estar atentos e totalmente rendidos ao Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a semente que esmagou a serpente. Tu és o meu Salvador, Tu és Senhor, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és o princípio e o fim, Tu és o principal de todas as coisas, Tu és a pedra que nos sustenta, Senhor, Tu és a verdade que nos liberta, Tu és a paz que nós precisamos, Tu és a alegria, Senhor, que nós temos quando nós estamos tristes, Tu és o nosso cântico, Tu és a nossa canção, Tu és tudo em nós. Portanto, toma o seu lugar aqui. Ser Deus nesse ambiente. Ser Deus nesse ambiente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo és o Teu nome. Amados, eu queria ler aqui um texto da Palavra de Deus. E algo que eu tenho meditado durante esses dias, pensado, é que todo aquele que serve o Senhor, Deus, Ele nos chamou, irmão, para sermos salmistas do Senhor. Salmista não é somente aquele que escreveu esses salmos, mas nós somos salmistas do Senhor. O Senhor, quando nós entramos nesse processo da salvação, porque a salvação é um processo, amém? Embora nós cremos que pela fé nós somos salvos, mas é um processo. Nós adentramos nesse processo, o Senhor, Ele coloca em nós algumas canções, assim como o salmista Davi. E o pessoal do Diante do Trono, eles costumam dizer que aquelas canções são orações cantadas. E de fato, irmãos, nós temos tanto que agradecer o Senhor, nós temos tanto que bendizer o nome do Senhor, nós temos tanto que dizer a Deus. E o salmista, aqui no livro de Salmos, ele tem algumas direções. E um salmo que Deus ele me pegou essa semana foi o Salmo 18. Amém? Eu queria compartilhar aqui alguns versos desse salmo, ele é muito grande. E o Senhor me trouxe assim, me encorajou a continuar fazendo aquilo que muitas das vezes eu faço. E esse salmo ele começa do fundo do coração do salmista, porque esse salmo ele se refere no dia que o Senhor livrou ele da mão de Saul. Quando Saul queria matar Davi e o Senhor livrou ele, e quando ele estava já folgado. Quem aqui já passou por um perigo de acidente? Quando você termina esse acidente, por alguns momentos você fica eufórico e de repente você para e você está até assim, branco, e de repente você começa a cair em si, você fala, nossa, glória a Deus. Eu acredito que o salmista passou por esse momento, ele estava naquele momento eufórico, de repente ele acalmou a sua alma, e dos seus lábios prontamente começou a dizer, eu te amarei, ó Senhor. O Salmo 18. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, meu Deus, em quem eu confiarei. Ele é o meu broquel, o chifre da minha salvação, a minha torre alta. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então eu serei alvo dos meus inimigos. Ele diz, as tristezas de morte me cercaram, e as enchentes de homens ímpios me deixaram com medo.
As tristezas do inferno me cercaram e os laços da morte me impediram. O verso 6 ele diz: na minha aflição invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus e Ele ouviu a minha voz. Fora do seu templo, o meu clamor chegou diante dele, até os seus ouvidos. O salmista aqui nos ensina que não é o ambiente que faz com que o Senhor esteja presente, mas é quando nós invocamos o Senhor. E lá no versículo 25 ele fala assim, com o misericordioso te mostrarás misericordioso, com o homem reto te mostrarás reto, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abaterás. O salmista está querendo dizer que de acordo com aquilo que nós tratamos um com o outro, o Senhor nos trata. Não que o Senhor seja mau, mas existe uma lei que ela perdurará até a volta de Cristo, que se chama a lei da semeadura. Se com graça você semeia graça, com certeza você receberá graça. Se você semeia amor, com certeza você será abençoado com amor. Se você semeia pureza, com certeza o seu caminho ao redor terá pureza. Não que Deus faz acepção de pessoas, mas o Senhor nos chama para ser parecido com Ele. E o salmista segue dizendo assim, no 32, no 31 ele fala assim, no 30 ele fala assim, quanto a Deus, seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é um broquel para todos aqueles que nele confiam, o seu escudo é o Senhor. E a partir do momento que nós expressamos confiança em Deus, eu quero te dizer, Ele se torna um escudo forte em nossas mãos, porque é Deus quem me cinge de força e torna o meu caminho perfeito. Ele torna os meus pés como os da corça e põe nos meus lugares altos. Ele ensina minhas mãos para a guerra, de maneira que um arco de aço é quebrado pelas minhas mãos. Quando nós lutamos na força do Senhor, não há nada que nós podemos vencer se for da vontade do Senhor. Todas as vitórias estão escondidas em Deus. Basta que nós venhamos descobrir os segredos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aos seus amigos, aos seus íntimos, Ele revela os seus segredos. Então, se você quer vitória, se você quer conquista, todas elas estão escondidas no Senhor. Basta nós acessarmos o Senhor, para que o Senhor revele o segredo da vitória. E eu tenho certeza que o segredo da vitória, ele passa pela presença do nosso Deus, que por meio de Cristo Jesus abriu o véu e nos deu a oportunidade de adentrarmos neste lugar com ousadia, com fé, com intrepidez e descobrir os segredos para nós, para a nossa casa, para a nossa nação. Que você tenha nessa manhã o entendimento que você está neste lugar, e não é o lugar que faz a diferença, mas é o caminho perfeito que o Senhor tem para nós. Senhor Deus e Pai, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós invocamos o Senhor nesse ambiente, para que o Senhor faça, Deus, neste lugar o que o Senhor quiser, e nós estamos aqui reunidos para te dar o nosso melhor louvor e adoração. Então receba do alto, receba de perto, receba deste lugar, ó Pai, canções cantadas e tocadas ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós uma palavra rema, do qual nós seremos, ó Deus, ministrados, e nos ajude, ó Espírito Santo, a manifestar essa palavra que nos vai ser ensinada, para que de forma poderosa o Senhor influencie essa nação, essa geração, a nossa casa, a te
servir e que o Senhor seja glorificado. Nós te adoramos, ó Jesus Cristo, porque Tu és o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Torre alta e o nosso forte Deus. Glórias a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Passa o louvor, amém? Amém. E o Senhor, Ele confirma o que vem da parte dele. Ele realmente nos conduz, independente da situação. Independente se é um deserto, se é um mar que quer te afundar, Ele te conduz. E o que o irmão trouxe confirma o que nós vamos cantar agora, que independente da situação que você está vivendo, a voz dele te guiará. Será que você tem ouvido a voz do Senhor para ser guiado por essa voz, para ser direcionado por ela? Às vezes pela manhã, às vezes as pessoas falam, eu estou desanimada, é difícil acordar, cansado, quer ficar um pouquinho mais na cama. Você tem a oportunidade agora, nessa manhã, de louvar o Senhor junto com a gente e dizer o quanto Ele tem mudado a sua vida. A voz dele é a voz que você ouve, é a voz dele que te direciona, que te guia. Abre os seus lábios e diga ao Senhor que a voz dele é que direciona você sobre as águas. Pedro passou por essa experiência, o discípulo Pedro. Ele passou por essa experiência de ser direcionado sobre as águas. E em meio àquele caminhar, ele viu, começou a perceber a tempestade, os ventos ao redor dele e começou a afundar. Às vezes vai acontecer de você ouvir mais as vozes contrárias a esse caminhar, a esse dirigir. Mas o Senhor, Ele está ali. E quando você clamar, Ele vai estender a mão e vai te levantar. E você vai sair desse profundo que quer te conduzir para o mal. E você vai ser direcionado pela voz dele, pela mão dele. E quando você entrar naquele barco, essa tempestade vai acabar. Porque Ele está no barco com você. Ele que te conduz. Não deixa porque é de manhã e eu ainda não acordei direito. Não. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa Deus mover. Começa a ouvir mais a voz do Senhor. Às vezes você não fala, eu não sei como ouvir a voz do Senhor. Fique em silêncio e você vai ouvir. Fique em silêncio e você vai ouvir a doce, tremenda voz do Senhor te direcionando. E você
disposto, irmãos, está disposto a entregar, porque Deus, Ele não é Deus de barganha, mas Ele sempre nos pede algo, sabe por quê? Para que a fidelidade do nosso coração esteja nele, para que nós permaneçamos nele. É preciso você entregar, e essa entrega não é para troca, essa entrega é uma entrega para renúncia, renunciar a algo que não agrada ao Senhor, que não está de acordo com a vontade do Senhor, e entregar para Ele, para que você possa viver algo novo na presença dEle, e que você possa declarar essa canção, dizendo: eu quero, Jesus, eu quero viver algo novo na Tua presença, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu casamento, em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu quero viver
orar por eles, amém? Já foram, mas nós vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por esse período de adoração, ó Deus, que continua na tua palavra, e nós entregamos as crianças em suas mãos, ó Pai. Pedimos ao Senhor, toca eles, ó Pai, que a palavra ministrada, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, possa tocar, Deus, no coração deles, possa afetar, Deus, de maneira benéfica, ó Deus, a consciência deles, ó Pai, para que nunca mais, ó Deus, eles se esqueçam, Pai, do Senhor, ó Pai, e que possam, Deus, dar frutos no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia, irmão, amém? Livro de Jeremias, capítulo 35. Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor a todos. Aos que nos também estejam nos assistindo pela internet, pelo canal da igreja. Sejam bem-vindos e que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Amém? Já está nos abençoando. Aleluia. Jeremias, capítulo 35, irmãos. Vamos ler. E depois a gente vai lá para o capítulo 7 de Romanos. Vamos voltar lá. Domingo passado nós falávamos sobre ele e vamos voltar um pouco lá nesse capítulo, amém? Jeremias 35 fala assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Amazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis e nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que vives peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia à terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos: não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, e não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações,
e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, e vós outros e vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém? Podemos assentar. Livro de Romanos, irmãos, capítulo 7. Vamos ler do 1 ao 6 apenas. Fala assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre os homens toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém, irmãos? Nós lemos dois textos aqui. O capítulo 7 de Romanos. Domingo passado nós tivemos a oportunidade aqui de compartilhar uma palavra dentro do capítulo 7 de Romanos. E eu me lembrei e Deus ministrou meu coração a respeito dos recabitas. E na verdade eu nem estava lembrando o nome deles, estava confundindo o nome deles, mas e aí eu fui meditar, que fui queria trazer o entendimento dentro do contexto dos recabitas para nós. E aí, querendo ou não, irmãos, eu acredito que pelo Espírito Santo de Deus, Deus me fez voltar dentro do capítulo 7 aqui de Romanos. E eu queria compartilhar até um pouco daquilo que nós falávamos semana passada aqui, E vai parecer como se fosse um estudo para nós aqui nessa manhã, mas essa é a importância de nós darmos a palavra de Deus, de nós a estudarmos, compreendê-la, e entender que a reflexão desse capítulo, irmãos, para nós, é um entendimento a mais que o Senhor traz aos nossos corações dessa manhã. E aí nós vamos fazer um paralelo entre os recabitas e o capítulo 7 de Romanos. E justamente porque, irmãos, só para nós, um pano de fundo para nós, os recabitas eram um povo nômade, e como o próprio texto aqui esclarece, em Jeremias 35, Nabucodonosor naquele tempo, ele vinha dominando, a Babilônia vinha dominando todo, vamos dizer assim, o mundo estava nas mãos de Nabucodonosor. Deus estava entregando o mundo nas mãos de Nabucodonosor. Havia um governo dele grandioso, e assim viria sucessivamente outros governos grandiosos depois de Nabucodonosor. E aí os recabitas, eles vão se refugiar em Jerusalém.
E esse povo, irmão, segundo a história, é bem provável que havia mais de 100 anos que eles ouviram uma palavra de um homem chamado Jonadab, que era o seu líder. E ele deu uma palavra para eles, que era para eles ser um povo nômade. Eles não habitariam em casas, mas habitariam em tendas, caminhando, né? E não beberiam vinho, como nós lemos aqui. E durante mais de 100 anos, irmãos, eles guardaram essa palavra no seu coração, e assim eles cumpriram cada palavra que foi liberada pelo seu líder na sua época. E isso gerou um resultado no meio deles. Isso agradou o Senhor em ver a fidelidade desse povo. E é um pouco disso que eu quero trazer para nós o entendimento nessa manhã, né? Que o Senhor é uma garantia de Deus para nós, irmãos, que nós iremos frutificar no Senhor. E é uma das coisas que o apóstolo Paulo, ele vai declarar dentro do capítulo 7 de Romanos, que na nossa unidade com Cristo é certeza que nós iremos frutificar no Senhor, irmãos, que a nossa vida vai ter fruto, que haverá resultado na nossa vida diante da nossa unidade com o Senhor. Amém? E olhando para isso, irmãos, Paulo ele esclarece alguns pontos, e eu quero trazer esses pontos aqui para nós nessa manhã. Primeiro ponto, lá Paulo no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele vai tratar exclusivamente sobre a lei, né? E o primeiro ponto que Paulo, talvez, ele vai esclarecer para nós é que a lei, ela revela a santidade de Deus e a moral perdida pelo homem no pecado. Uma das primeiras coisas que a lei ela vai trazer para nós, irmãos, ela vai revelar a santidade de Deus, ela vai revelar o que agrada a Deus, ela revela os pensamentos de Deus em relação ao homem. E no revelar a vontade de Deus, ela então revela a nós a nossa imoralidade, que nós caímos no pecado, que o pecado nos tornou imoral diante de Deus por causa das nossas más condutas. Então a lei, ela vem e revela a santidade de Deus, ela revela o caráter de Deus, santo de Deus, e ela revela a nossa imoralidade. Ela revela que nós somos seres humanos agora caídos no pecado. Segundo, que o mandamento é santo, justo e bom. Lá no versículo 14, ele fala, no versículo 12, ele fala assim: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Ou seja, a lei ela tem um caráter, o seu caráter ela revela santidade, ela revela justiça e ela revela a bondade. Ela revela a santidade de Deus, ela revela a justiça de Deus e ela também revela a bondade de Deus em relação às nossas vidas, a sua misericórdia a nosso respeito. Terceiro ponto, irmãos, e Paulo ele também nos ensina que a lei é como um espelho que revela a nossa decadência por causa do pecado. Nós falávamos no domingo passado, quando Paulo ele chega no versículo 14, é como se ele tivesse, a lei estivesse diante dele, e essa lei é como um espelho para ele, aonde revela a sua imoralidade. Quando nós nos deparamos com a lei de Deus, antes cegos, irmãos, com os nossos ouvidos tampados à lei de Deus, nós não dávamos atenção. Mas quando nós demos atenção à palavra de Deus, quando nós adentramos na palavra de Deus, então nós, ao olharmos para a lei de Deus, nós vemos o nosso reflexo, e nesse reflexo a lei demonstrou a nossa imoralidade, o nosso pecado, né? E é isso que o apóstolo Paulo ele começa a dizer a partir do verso 14. Ele fala assim: a lei ela é espiritual, mas eu não sou espiritual, eu sou conduzido pela carne. Versículo 14, só para nós termos entendimento, ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E a partir do verso 14, irmão, ele começa a demonstrar, porque ele começa a falar: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então ele está tendo um reflexo de si mesmo, e ele está falando: olha, na minha mente eu quero obedecer a Deus, mas há uma outra lei dentro de mim, ou seja, que está nos meus membros, que ela deseja desagradar a vontade de Deus. E aí nós entendemos que a minha e a sua carne nunca vai se converter. Nossa carne ela nunca vai se converter, irmãos.
mas no nosso espírito nós somos transformados. E aí, quando somos transformados, nós recebemos do Espírito Santo o quê? O domínio próprio. E é por ele, irmãos, é pelo domínio próprio, então, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós dominamos a nossa carne. Nós nunca dominamos a nossa carne por nós mesmos, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É só por ele, irmãos, que nós vencemos as obras da carne. Amém? Quarto, ele teve o entendimento que a lei é boa, pois ela me promete vida na minha obediência. Mas Paulo chega à conclusão que na sua mente, no seu espírito, ele amava, ou seja, ele amava a lei, mas na sua carne havia uma inclinação para aquilo que é contrário ao que a lei desejava. Ou seja, Paulo, ele entendeu, né? Ele teve um entendimento, né, que a lei, ela prometia vida em troca da sua obediência. E isso é muito fácil de nós vermos lá no capítulo 28 de Deuteronômio, quando Deus fala: se me obedeceres, né, vocês serão bem-aventurados no campo, né, os seus filhos. E aí Deus vai declarando o resultado da obediência. Mas se me desobedeceres, quando nós vamos lá no capítulo 34 de 2 Crônicas, você vai ver que Josias, ele começa uma transformação em Jerusalém, né, no meio do território de Judá. E aí, irmãos, ele já começou a mudar muitas coisas. Ele começou a trazer o povo de Deus, né, para a presença de Deus, porque o povo tinha se desviado. Se você analisar o texto lá, você vai ver que ele, a história fala que Josias obrigou o povo a buscar o Senhor. O povo foi obrigado a servir o Senhor. Foi conduzido debaixo de uma obrigação. Mesmo aqueles que não queriam, eles foram obrigados a servir o Senhor, porque era o tamanho, né, do coração que esse homem tinha em amar as coisas de Deus. E ele começou esse resultado, irmãos. Só que em um dia eles estavam limpando o templo, na sua né, reconstrução, trabalhando no templo, irmãos. Eles acham um pedaço da lei. Alguns dizem que provavelmente era uma parte do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Alguns dizem isso. E quando Josias ele se depara com essa lei, irmãos, com o resultado que a lei exigia, e olha só, o seu coração já estava voltado a fazer o que amava o Senhor. Mas a Bíblia fala que o rei, que no momento que ele teve contato com essa parte da lei, irmãos, ele rasga as suas vestes. E ele começa a clamar pela misericórdia de Deus. E ele levanta um jejum no meio do povo. E ali o povo, ele se veste de pano e saco, irmãos. Ele tira suas vestes reais. Agora ele está vestido de pano e saco. Sua roupa está rasgada. Está com cinzas na sua cabeça, porque ele está se humilhando perante Deus. Embora, irmãos, ele já vinha fazendo uma reforma no meio do povo de Deus. Então, Paulo, ele tem um entendimento, irmãos, que a lei é boa e ela promete vida sim, através dessa obediência. Mas ele, ao mesmo tempo, ele chega a essa conclusão, que na sua mente ele amava a lei de Deus. Todos nós que estamos aqui, irmãos, amamos a lei de Deus. Amém? Nós amamos os seus mandamentos, suas ordenanças. Mas Paulo, ele chega à conclusão, irmãos, que nos seus membros eles não amavam a lei de Deus. A sua carne, ela não ama as ordenanças de Deus. A minha e a sua carne, irmãos, ela não ama a vontade de Deus. E por isso que nós vemos tanta resistência da nossa carne em obedecer a vontade de Deus, em obedecer o propósito de Deus. Todos nós aqui, eu acredito 100% disso, irmãos, que na nossa mente, todos nós aqui queremos viver uma vida de 100% de santidade à vontade de Deus. Todos nós que estamos aqui, eu não digo nenhum, irmãos, mas ao mesmo tempo, há uma lei que luta contra isso, e ela está no meu, na minha carne e na sua carne, irmãos, que todos os dias ela não quer deixar nós obedecermos à vontade de Deus. E Paulo, ele chega a essa conclusão, a esse entendimento, né? Quinto ponto, diante disso, Paulo se vê em uma situação de morte. E por quê, irmãos? Porque entendendo e desejando a lei de Deus, Paulo viu o quão boa ela é, mas olhando para ele via o pecado, mesmo que não fosse uma prática na vida do apóstolo Paulo.
e sabia ele que pela lei só a morte o esperava. De maneira nenhuma aqui nós queremos trazer que o apóstolo Paulo ele vivia na prática do pecado. De maneira nenhuma, irmãos, era um homem santo, um homem que servia o Senhor, separado para fazer a vontade de Deus. Mas ele mesmo, irmãos, diante de tanta grandeza ao qual o Senhor revelou na sua mente, trazendo esse esclarecimento para nós, ele tem um entendimento que nos seus membros, o seu corpo ainda desejava o pecado. O seu corpo ainda queria tirá-lo do propósito de Deus. E é diante disso, então, irmãos, que ele vê diante desse impasse, porque se ele desobedece pela lei, então, o que espera ele é a morte. Porque a maneira como a lei punia o pecado, irmãos, era através da morte, havia necessidade da morte. Então, ou seja, como Deus punia o povo dele naquela época, irmãos? Ele pegava, então, havia um sacrifício de expiação, onde o pecador colocava a mão sobre um animal, simbolizando que aquele animal estava tomando a sua culpa, porque Deus estava punindo aquele animal, nessa substituição, o animal estava sendo punido por causa do pecado daquilo. Então, irmãos, pelo nosso pecado, o resultado diante da lei, na deparação com a lei, irmãos, é a morte para nós. Amém? E aí, irmãos, porque todos nós estávamos em conflito com a lei de Deus, porque pecamos, e a única maneira de eliminar a injustiça de nossa parte é com a morte, mas não em sentido de salvação, mas de condenação, ou seja, condenação retributiva ou justiça retributiva, que significa o pagamento por nossas infrações pecaminosas contra a lei de Deus. Então, ou seja, irmãos, quando nós nos deparamos com essa situação, nós vamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo que tanto nós estávamos um dia, e aqueles que estão lá fora, irmão, eles estão em conflito com a lei de Deus. E diante desse conflito, irmãos, o resultado que nos espera é a morte. Por quê? Porque há necessidade, então, irmãos, de uma condenação retributiva por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos pecados, é o que nós vamos chamar hoje de condenação retributiva ou justiça retributiva, que é o pagamento, irmãos, por nossas infrações pecaminosas contra a lei. E nessa morte aqui, irmãos, não era uma morte para salvação, mas é uma morte condenatória. Nós estamos sendo condenados por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados. Diante da lei, irmãos, aqui nesse instante, colocando Cristo um pouquinho de lado, irmãos, nós vamos entender que a lei, então, ela estava nos dando uma condenação retributiva por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos pecados. E Paulo ele chega a esse entendimento, e é um dos pontos que ele quer trazer ao entendimento. O que nos leva a entender que nós, todos, um dia, estávamos em conflito com a lei de Deus, e que há muitos que estão em conflito com a lei de Deus. Nós um dia estávamos em conflito com a lei de Deus. E há muitos que ainda não conhecem o Senhor, que eles permanecem em conflito com a lei de Deus, por causa dos seus pecados. E para esses, irmãos, não é uma condenação para trazer salvação, mas morrendo sem Cristo, é uma condenação retributiva, ou seja, é um pagamento por seus pecados, porque nós jamais vamos conseguir pagar o preço dos nossos pecados. De que maneira, então, irmãos, anula-se esse conflito? E Paulo ele vem mostrar isso em Romanos 7, 1 ao 6 que nós lemos. Paulo mostra que tanto o homem como a mulher estão livres de uma relação quando um deles vem a morrer. Sendo assim, o que vive pode ter uma nova relação. No versículo 2 e 3, Paulo ele mostra, ele cita a mulher, mas na verdade vale para ambos. Tanto o homem como a mulher estão livres para uma nova relação a partir do momento que há a morte do cônjuge. Então essa pessoa ela pode contrair uma nova relação, porque ela não vai estar em adultério diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus. Amém? Então ele vai usar esse entendimento, irmãos, para mostrarmos
que a nossa unidade com Cristo, começando por sua morte, ou seja, nos unirmos com Ele na sua morte, crucificando nossas paixões pecaminosas para sermos uma nova criatura. Assim, elimina-se o conflito com a lei, e agora, por nos unirmos a Cristo, por amarmos a Ele, cumprindo suas ordens, pois assim demonstramos que o amamos e estamos em paz com Deus por causa de Cristo. O conflito é eliminado, irmãos, a partir do momento que Cristo, o justo, o Cordeiro Pascual de Deus, que tira o pecado do mundo, onde não havia nenhuma mancha, então esse conflito é eliminado. Mas esse conflito só vai ser eliminado da minha vida, irmãos, quando eu adentro em Cristo. É na minha unidade com Cristo que então esse conflito com a lei, com a palavra de Deus é eliminado, irmãos. Esse conflito é eliminado quando eu estou unido à morte de Cristo, quando eu me entrego a Ele, quando eu adentro dentro do relacionamento com Cristo, tanto na sua morte, como também na sua vida, que fala da sua ressurreição. Por isso, um dos chamados que o apóstolo Paulo ele faz para nós aqui, irmãos, é para que nós estejamos unidos em Cristo, tanto na sua morte, irmãos. Quando falamos da nossa unidade com Cristo na sua morte, fala também da nossa morte, ou seja, nós morremos para aquilo que nos fazia mal, crucificando o meu eu, crucificando minhas paixões carnais, crucificando, carregando a minha cruz. E então eu estou unindo também a minha vida à vida de Cristo, na sua morte, e aí eu recebo os benefícios também da sua ressurreição, porque assim como Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos um dia, irmãos, com o corpo glorificado, exaltando o nome do Senhor. Por isso é na minha e na sua unidade com Cristo, irmãos, que então a vida resplandece em nós. E agora, irmãos, nós já não estamos mais em conflito com a lei de Deus. A lei agora ela não aparece para nós como um conflito, irmãos, porque agora nós estamos unidos em Cristo. E Cristo cumpriu tudo aquilo que Ele deveria cumprir. E como nós não podíamos cumprir, nós então adentramos nele, morremos com Ele na sua morte e ressurgimos com Ele também, para que agora, irmãos, possamos amar a lei de Deus e servir a lei de Deus em Cristo Jesus, porque nós cumprimos a lei servindo a Jesus Cristo. E agora já não há mais desculpa para que eu viva no pecado, porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, me auxiliando para que eu possa vencer o pecado todos os dias, me dando força e vitória para que eu possa resistir ao mal. Amém? E no 5, irmãos, no versículo 5, Paulo ele fala o seguinte: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, ele diz que quando nós estávamos em conflito com a lei, onde se operavam as paixões pecaminosas, o fruto dessas ações sempre foi a morte, pois a lei trazia essa condenação sobre nós. O resultado, irmãos, das nossas ações pecaminosas, das nossas paixões pecaminosas, o resultado, analisa a sua própria vida. Toda ação nossa carnal, irmãos, ela nunca trouxe benefício de vida para nenhum de nós. Faz uma análise, por mais pequena que seja o nosso tempo aqui, mas faz uma pequena análise aí da sua mente enquanto nós pregamos aqui. E olha o resultado das suas ações carnais. Todas as vezes que eu e você, irmãos, somos dirigidos pela carne, o resultado das nossas ações carnais sempre vai ser a morte. A carne sempre vai nos conduzir a um resultado de morte, ainda que de maneira aparente, irmãos, pareça vida, ainda que de maneira aparente pareça algo bonito, algo lindo, irmãos, mas no final, irmãos, o resultado sempre vai ser um resultado de morte, um resultado de escravidão, um resultado de perda, um resultado, irmãos, de dívidas, um resultado de prejuízos, porque a carne ela sempre vai trazer prejuízos a nós.
no verso 6, irmãos, do capítulo 7, ele fala agora, porém, libertos da lei. Ou seja, qual o entendimento que podemos ter desses libertos da lei? Se a lei então, ou seja, esse liberto da lei, irmãos, não quer dizer que a lei não está em vigor, que se tornou obsoleto. Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Ou seja, esses libertos da lei, Paulo não quer levar-nos ao entendimento, irmãos, que a lei não está em vigor e que ela se tornou algo obsoleto, algo sem valor, algo que não existe mais. Mas pelo contrário, nós vamos entender essa manhã. 5,17, Jesus disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então nós entendemos, irmãos, pelas palavras de Jesus, que a lei já está vigorando, há o vigor da lei, e nós cumprimos a lei, irmãos, em Cristo Jesus. Nós não temos a capacidade de cumprir a lei por nossas ações, irmãos, porque podemos agradar a Deus em um objetivo, em um dos mandamentos, mas podemos desagradá-lo em outros. E se desagradamos em algum dos preceitos e algum dos mandamentos, então, irmãos, o resultado para nós é a morte. Mas em Cristo Jesus nós cumprimos as ordenanças da palavra de Deus. Mas que servindo a Cristo, amando Cristo, crucificado com Cristo, carregando a minha cruz, eu estou livre do conflito com a lei, porque dele eu cumpro a lei. Seu Espírito me conduz assim. E agora, irmãos, voltando um pouquinho lá no verso 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, do capítulo 7 de Romanos. Vamos ler todo o versículo 4 que fala assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, só voltando um pouquinho, irmãos, quando Paulo ele fala sobre libertos da lei, o entendimento que ele quer nos levar, irmãos, é que nós estamos libertos do conflito com a lei, e agora em Cristo nós podemos cumprir a lei de Deus. Nós podemos servir a lei de Deus em Cristo Jesus. E aí, quando ele, voltando no versículo 4, irmãos, a palavra-chave aqui é a fim, ou a frase-chave para nós é a fim de que frutifiquemos, porque Paulo ele está nos informando que é certa a nossa frutificação, porque ela é o resultado da nossa união com Cristo. Nós discorremos aqui muitas coisas, irmãos, para chegarmos nesse ponto específico. E por que, irmãos, eu quero trazer esse ponto específico para nós aqui, nessa manhã? Paulo ele está declarando, irmãos, que nós, na nossa desunião com Cristo, nós estávamos mortos, e o resultado, havia um resultado claro dessas ações. Mas ele quer deixar bem claro aqui, irmãos, que no nosso resultado, de nós nos unirmos a Cristo, na sua morte, na sua vida, a garantia de que nós vamos frutificar, irmãos, é certeira. É certo o resultado da nossa vida, irmãos. O resultado de que as coisas em nossas vidas vão mudar, de que as coisas em nossas vidas vão funcionar, irmãos, é certo, porque é o resultado dessa unidade com Cristo. Quando nós lemos o capítulo 35 de Jeremias, nós vemos um povo, irmãos, que ouviu a voz do seu líder, e que no ouvir a voz desse homem, eles viveram debaixo daquela palavra, debaixo daquele contexto que foi liberado por um homem, por um líder, irmãos, um homem pecador que liderou um povo, que conduziu o povo, direcionou eles numa palavra, e durante mais de 100 anos, irmãos, eles viveram debaixo daquela palavra. E Deus, ele chama a atenção do seu povo, irmãos,
Porque os recabitas naquele momento, naquela cena a qual Jeremias coloca eles dentro ali do templo, dentro de todo aquele ambiente ali, irmãos, é para mostrar para o povo de Deus a infidelidade do povo de Deus. Porque Deus estava no meio do seu povo, dando a eles a sua palavra, e o resultado da sua palavra era a vida no meio do povo de Deus. E a grande verdade é que o povo de Deus, entramos nos dias do profeta Jeremias, e já vinha se arrastando antes dos dias de Jeremias. O povo não deu ouvido à voz de Deus, e agora a colheita que eles estão recebendo, irmãos, ou que eles estão a receber nesses dias, era uma colheita de morte, porque era o resultado, era uma condenação retributiva, era um pagamento que eles estavam fazendo, irmãos, porque eles transgrediram a lei de Deus, porque não estavam unidos à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e agora eles estão recebendo o resultado. Mas os recabitas estavam lá para mostrar que se aquele povo tivesse dado ouvido à voz de Deus, haveria grandes frutos no meio do povo de Deus, porque era o resultado dessa união com Deus. E o resultado, irmãos, para nós, sabe, eu até escrevi aqui, irmãos, para mim não esquecer, para mim não falar. Deus em nenhum momento ele falou comigo no sentido, irmãos, de que Rafael, está algo para acontecer aqui na igreja. Eu não vou usar que Deus falou isso comigo, mas no meu espírito, irmãos, eu tenho confirmação no meu coração e a certeza de que nós vamos ver grandes coisas de Deus aqui nesse lugar, de que nós vamos ver um mover do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, que nós vamos, e isso é interessante porque eu não cheguei a compartilhar isso com ninguém, nem com a Tatiana, nem com ninguém, e nessa manhã, Paulinho conversando comigo aqui, ele trouxe esse entendimento no meu coração, e nós não conversamos nada. Então eu creio que Deus, irmãos, Ele está no nosso meio, e que Ele vai nos conduzir, irmãos, a resultados ao qual nós jamais vimos antes, irmãos. Nós veremos coisas aqui nesse lugar, irmãos, nesse lugar, servindo o Senhor, irmãos, que será o resultado da nossa unidade com Cristo, que será o resultado de uma vida manifesta de Deus no nosso meio, onde pessoas serão salvas, onde pessoas serão alcançadas, onde vidas serão curadas e libertas, irmãos. Eu confesso para os irmãos, essa semana eu cheguei a dizer no meu trabalho, falei assim, olha, tem um menino lá, nós conversamos muito sobre política, e eu falei assim, olha, infelizmente, Deus me perdoa o que eu vou falar, mas essa esquerda aí vai dominar o mundo. E ele falou, não vai não. Ele nem falou o nome de Jesus, irmãos, mas ele falou, não vai não. E eu falei, tomara que Deus nos abençoe, que realmente não domine, porque se dominar, é muita imoralidade que vai haver sobre essa nação, muita mesmo, muita mesmo. Mas, irmãos, ao mesmo tempo o Senhor confirmou isso no meu coração, sabe, Deus confirmou no meu coração, irmãos, que nós veremos a glória de Deus manifesta no nosso meio, nós viveremos o mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio, e isso será o resultado da nossa unidade com Cristo. Por isso, qual o conselho para nós aqui nessa manhã? Eu não sei como anda a minha eu sei na verdade, mas a sua vida, eu não sei como anda o seu casamento, o seu lar, mas permaneça unido em Cristo. Sabe, um dos conselhos que eu sempre dou para as pessoas, irmãos, que sempre vem de alguma maneira conversar comigo, não se preocupa com o seu casamento, não se preocupa com o seu filho, se preocupa em estar unido com Cristo, porque na sua unidade com Cristo, você vai ver o resultado do seu casamento, você vai ver o resultado com o seu filho, você vai ver o resultado na sua casa, porque é esse o resultado, irmãos, da nossa unidade com Cristo. Quando nós estamos unidos em Cristo, na sua morte e na sua vida, irmãos, o resultado sempre será o resultado de vida. Porque nossa preocupação, então, irmãos, não tem que ser em si com os problemas que nós estamos vivendo, mas nossa preocupação em si tem que ser em como agradar o Senhor. Essa tem que ser a nossa maior preocupação, irmãos. Sabe por quê? Os problemas, eles vêm para nos tirar o foco, para nos tirar o olhar de Cristo, irmãos. Mas quando nós estamos passando por problemas, mas nossos olhos estão em Cristo, irmãos, você pode ter certeza que o resultado dessa unidade será a solução de todas as lutas que nós enfrentamos.
E esse é um dos pontos que o apóstolo Paulo, ele quer trazer para nós. Assim como a lei, irmãos, ela prometia e ela trazia resultados àqueles que a obedeciam, irmãos, assim também na nossa unidade com Cristo, nós cumprimos a lei, e o resultado do nosso meio, irmãos, será um resultado de vida. Sabe, há coisas que talvez no nosso meio, irmãos, ainda não estão como Deus quer. Talvez nós, como líderes, ainda não estamos como Deus quer. Mas uma coisa nós temos a convicção: nós estamos caminhando para ficarmos como Deus quer que fiquemos. Talvez esteja mais lento que o outro. Talvez eu esteja num andar mais baixo do que o outro, irmãos. Mas a certeza é: todos nós estamos lutando para subir o andar, irmãos. Todos nós estamos trabalhando para subir um degrau de cada vez, irmãos. Porque o resultado dessa unidade será um resultado de vida do nosso meio. Será um resultado da manifestação do poder de Deus no nosso meio. Nossas orações serão respondidas, irmãos. Não pense você que nossas orações não serão. Todas as orações que nós temos feito nesse lugar, irmãos, tanto eu como você, como os intercessores, serão respondidas. Nós veremos o responder das nossas orações, irmãos. Eu conto isso, irmãos, com um testemunho. Sabe, a minha família tem vivido um tempo de desorientação. Por quê? Todos aqueles que se afastam do Senhor, irmãos, eles vão ficar desorientados. E eu confesso para os irmãos: Pai Deus, eu não quero pastorear minha família, mas eu quero que o Senhor levante um pastor para cuidar deles. Porque uma verdade é, irmãos, que muitas das vezes, profeta de casa não tem nome. E não estou falando isso aqui, irmãos, uma condição de dizer que sou melhor, nada disso. Nada disso. Que sou o pior, nada disso. Mas eu orei: Deus, levanta o homem. Orei aqui, irmãos, de joelhos aqui. E passado alguns dias, Deus levantou pessoas para conduzir a minha irmã. E de alguma maneira eu sei que Deus tem trabalhado lá. E quando a Tatiana chegou em mim e me contou sobre isso, eu me alegrei no Senhor. Eu me alegrei no Senhor, porque eu sei que foi resposta das nossas orações. Das nossas orações. E Deus tem trabalhado, irmãos. E Deus vai trazer fruto. Você fala: mas Rafael, você fala isso? Irmãos, não é que eu não quero, querer eu quero. Mas quando Deus levanta outro, irmãos, nós damos a honra a esse outro, para que ele possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer naquele lugar. E eu não tenho, irmãos, nenhum pouco do Senhor. Pelo contrário, eu tenho toda a alegria do céu, em saber que Deus está trabalhando na casa da minha família, está trabalhando na vida da minha irmã, está mudando a sorte dela. E eu creio que vai mudar. Eu confesso para os irmãos que há coisas que talvez eu não concorde, que eu falo às vezes para a Tatiana: não concordo com isso, não aceito isso. Mas mesmo assim, irmãos, eu falo: Senhor, mas nem tudo seja feito à sua vontade, não a minha. Não a minha, mas que seja feita a sua vontade. E agora, quando foi dias atrás, ela foi lá para casa e a Tatiana só mandou a mensagem: o que Deus fez aqui nessa manhã aqui em casa foi algo maravilhoso. E aí depois ela veio me contar. Minha irmã estava lá em casa, e aí dia 2 de novembro, isso? Foi dia 2 de novembro, aniversário do Marçal. Marçal liga lá em casa. A Tatiana manda os parabéns para o Marçal. Isso aqui é intimidade nossa, né, irmãos? Nós somos uma família aqui. E aí o Marçal ligou, irmão. E no que ele ligou, ele começou a falar com a minha irmã. E sem saber de nada, irmão, sem ter nenhum tipo de contato com a minha família, com a minha mãe, de tudo que, né, minha irmã estava vivendo e viveu uns tempos atrás. Marçal começou a liberar palavras proféticas na vida dela, porque Deus começou a mostrar ao coração dele o resultado da vida da minha irmã distante do Senhor. E eu creio que nesse tempo Deus tem trabalhado para trazê-la de volta, para que ela possa estar unida a Cristo. Então, sabe, nessa manhã, um conselho para nós essa manhã: independente de como está a minha e a sua vida, irmãos,
Nosso papel não é nos preocuparmos. Sabe, guarda isso no seu coração. Fala isso para nós orarmos e encerrarmos aqui nessa manhã. Sabe, muitas coisas vai vir para nos tirar do foco, irmãos. Muitas coisas. Muitas coisas, irmãos. Aqui no nosso meio, na nossa vida particular. Mas sabe o que acontece? Nós não estamos em tempo de perder o foco. Nós não estamos em tempo de perder o foco. Pelo contrário, nós estamos em tempo de permanecermos com os nossos olhos em Deus. E é responsabilidade de cada um de nós, irmãos, pegarmos nas mãos uns dos outros e ao ver que um está perdendo o foco, irmãos, trazer o olho dele de volta. Se precisa, irmãos, fazermos que nem é feito com os cavalos, tampar para que ele não olhe para os lados, mas que ele esteja olhando somente para frente, irmãos. Esse é o tempo de nós olharmos para o Cristo, irmãos, olharmos para Ele, nos unirmos a Ele, e nós veremos o resultado dessa união no nosso meio. Está passando por problema, irmãos? Se una a Cristo. Se una a Cristo. Está difícil as coisas? Se una mais a Cristo. Porque nós veremos o resultado dessa unidade com Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Senhor, nós te entregamos essa manhã, Deus, nesse momento, Pai. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados nessa manhã, Pai. Perdoa nossas falhas, Deus, nessa manhã. Perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Deus, nessa manhã. Perdoa nossas falhas, ó Deus. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua misericórdia seja estabelecida em nós, ó Pai. Que possamos nos unir ao Cristo, ó Pai, cada vez mais, ó Deus. Porque precisamos pensar, Deus, e entender que nós ainda não nos unimos o suficiente em Cristo, ó Pai. Mas nessa manhã, Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós temos a oportunidade de nos unirmos um pouco mais a Cristo, ó Pai. Assim como Paulo, ó Deus, na prisão, ó Deus, ele entendeu, Deus, que aquela circunstância, Deus, dentro da cadeia, era uma oportunidade, ó Deus, para que ele se unisse mais ao Cristo, ó Pai. E na sua unidade ao Cristo, então, ó Deus, em meio a algemas, em meio às feridas, ó Pai, causadas, ó Pai, por aqueles que o tinham prendido, ó Pai. Então eles começam a adorar o teu santo nome, ó Pai. Eles começam a bendizer o Senhor, ó Pai. E em meio à unidade com o Senhor, ó Pai, as algemas caíram por terra, Deus. As correntes caíram por terra, Deus. É na nossa unidade com o Senhor, ó Pai, que nossas algemas, que as algemas que nos prendem, os muros que tentam se levantar diante de nós, ó Pai, vão se cair em nome de Jesus, ó Pai. Assim como Pedro, ó Pai, ele estava preso, ó Pai, mas havia uma igreja que trabalhava para estar unida com Cristo, ó Pai. E na sua unidade com Cristo, ó Pai, a intercessão daquele povo, ó Pai, foi até aquela cadeia, Deus, e libertou Pedro, ó Pai, daquela escuridão, libertou Pedro, ó Deus, daquela cadeia, ó Pai. O anjo apareceu naquele lugar, ó Pai, trazendo vida, Deus. E nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus,
ouviremos, mas nós veremos o que o Senhor vai fazer neste lugar. Amém? Queria que nós vamos dizimar e ofertar, amém? Você que vai dizimar e ofertar, nós vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, pela provisão, Deus, que o Senhor tem nos dado. Nós iremos aqui ofertar e dizimar, ó Deus, na tua casa, crendo que o Senhor, ó Deus, não nos desampara na nossa vida financeira. O Senhor, ó Pai, tem sido fiel. Nós temos vivido tempos difíceis, de crise, né, Senhor? Mas o Senhor de maneira nenhuma tem deixado faltar lá em casa. Eu creio na casa dos nossos irmãos. Não porque nós viemos aqui e damos dinheiro, Senhor, porque o dinheiro é uma consequência da nossa obediência ao Senhor. Muito obrigado. Portanto, em nome de Jesus, o Senhor venha suprir as necessidades, ó Pai, daqueles que aqui estão, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, através dessa oferta e desse dízimo, em nome de Jesus. Amém. Já está ofertando, amém? Antes de passarmos para os avisos, a Tatiana ela tem um recado aqui do evangelismo, amém? Dia 12 de dezembro, vai dar sábado, e nós vamos fazer um evangelismo. A igreja já está se movimentando. Nós já tivemos a nossa primeira reunião. Tem recado aí, igreja? Do evangelismo. Obrigada. Então, esse evangelismo vai ser evangelizar as pessoas, né, moradores de rua, os drogados, as pessoas que necessitam de um abrigo, que, né, às vezes moram no cortiço, nessas favelas. Nós já visitamos alguns lugares na sexta, agora, e nós vamos já desenhar aí esse mapa, dividindo as pessoas que se voluntariaram para isso. Então, eu gostaria de convidar toda a igreja está convidada. Se você quer fazer parte dessa ação, como que nós estamos fazendo? Então, vai ser dia 12, a partir das 8h30, nós vamos estar nos organizando aqui na igreja para sair a evangelizar. Quem fará parte do evangelismo tem que estar comunicando a gente. Eu, o pastor Del, o pastor Kenny, ou pode ser o pastor Rafael, a Camila, né, que é a principal envolvida nessa ação. Se você quiser participar, você tem que dar o seu nome, porque nós estamos trabalhando com jejum e oração até essa data, do dia 12. E nós também estaremos indo mais 2 vezes nos locais escolhidos para estar orando lá, abençoando aqueles lugares e as pessoas que estarão lá nesse dia. O alvo é levar a palavra, a mensagem do Senhor. Claro, nós não vamos fazer um culto para não gerar aglomeração, mas nós vamos estar ali levando a palavra e levando também uma marmitex para essas pessoas. E sobre a marmitex, nós vamos estar lançando ali no grupo da igreja e no grupo dos jovens, das mulheres. O que nós já arrecadamos, nós vamos tirar da lista, e o que nós ainda temos que arrecadar, nós vamos colocar ali. E como que é feito esse trabalho, irmão? Às vezes você não vai poder ir, porque dia 12 dá um sábado, principalmente às vezes você que trabalha, que tem, né, seu comércio, às vezes você não vai poder estar lá com a gente. Mas missões não se faz só indo, missões se faz com os joelhos daqueles que oram, e nós temos pessoas orando, amém? Missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Nós precisamos daqueles que estão com o coração aberto para contribuir. E missões se faz com os pés daqueles que podem ir. Então, de alguma forma, você vai poder nos ajudar. Amém? Posso ouvir um amém? Eu estou precisando de 25 pessoas, entre homens, mulheres e jovens, que possam me ajudar com R$30 ou 1 quilo de carne assim, cortado para carne de panela. E nós vamos colocar essa carne no marmitex. E eu gostaria que vocês me procurassem, ou aqui na igreja, ou através do WhatsApp, e falassem, ou para mim, ou para Camila, para a pastora Kenny, pastor Nel, ou pastor Rafael. Nos procurem, falam, Tatiana, eu quero te ajudar, seja com 1 quilo de carne, seja com os R$30, porque está na faixa de 20
R$28, irmãos, mais ou menos, né? E eu preciso de 25 pessoas. E nós vamos fazer esse marmitex abençoado. Nós vamos ter um arroz branquinho, feijão tropeiro. As outras coisas nós já estamos conseguindo, né? A carne de panela, um tomate, uma saladinha de tomate e mandioca. Assim vai ser o nosso marmitex. Então eu vou passar a lista no grupo dos jovens, das mulheres e da igreja. Mas eu gostaria que você, Deus tocou em seu coração, que você pode nos ajudar, ou em quantia em valor de R$30, ou com 1 quilo de carne assim cortada, picada para carne de panela. Você nos procura, porque eu preciso da sua ajuda. E essa igreja, irmãos, ela não caminha sozinha, ela caminha em unidade, amém? E se nós nos unimos em força, esse é só o começo daquilo que Deus vai fazer através da minha e da sua vida, pelas almas que nós vamos alcançar, amém, irmãos? O alvo não é só ir lá entregar, o alvo é manifestar o agir de Deus na vida deles, para que eles tenham um desejo e vontade de sair daquele lugar onde eles estão e vir para a casa de Deus, onde eles possam ser ajudados, acolhidos e sair da vida onde eles estão vivendo hoje, amém? E terça-feira não está aí no recado, mas nós temos um grupo de mulheres, amém? Depois Pedro coloca aí pra gente para o recado da noite, fazendo favor, às 8h da noite. O tema, irmãos, está maravilhoso. Quem não veio há 15 dias atrás, porque nós fazemos de 15 em 15 dias o nosso culto, e agora estamos presencial aqui na igreja às 8h. O nosso tema é mesa. Vem participar conosco e entender o que Deus tem para você, amém? Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Irmãos, na terça-feira tem o culto, né? Dos jovens, que é a terceira parte, o culto online, né? Eu acredito que vocês mandam o link, não é isso? Para as pessoas que vão estar. Então você que faz parte, você que tem participado, na terça-feira vai ter a terceira parte. Eu acredito que aquele que quer fazer parte é só falar com vocês, não é isso? Isso. Na terça-feira também tem o culto de mulheres aqui na igreja, já foi falado, né? E na quarta-feira tem o culto de intercessão, e eu acredito que é um dos pilares, né, da igreja, que eu acredito que todos nós deveríamos estar aqui na quarta-feira. Na quinta-feira nós temos um culto de cura e libertação. E no domingo temos 2 cultos, que antes às 9 da manhã era a escola bíblica dominical, mas por conta da pandemia deu uma paralisada para dividir as pessoas, né? Aí temos o nosso culto da família às 9 e às 19h, amém? Então é isso, irmãos. Vamos orar para a gente estar voltando para o nosso lar, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai, manifestou tua fidelidade uma vez mais aqui. Nós agradecemos por aquilo que o Senhor fez, por ter nos trazido em paz, em segurança. Da mesma forma, Deus, conduza-nos, ó Deus, ao nosso lar. E que podamos ter, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, em conformidade com aquilo que foi falado. Que o teu Espírito nos conduza ao arrependimento, para que possamos frutificar, ó Deus, para Ti, entendendo que o Teu amor, entendendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito tem que ser constante nas nossas vidas. Então é isso. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, debaixo da Tua graça. Amém e amém. Está encerrado, amém?